Olá, vamos para mais um vídeo. Sou a aluna Ana Tereza, faço parte da Universidade Federal do Maranhão. Estou cursando a disciplina de Sociologia da Educação. Sou do Polo de Humberto de Campos e o meu tutor é Paulo Edson. Hoje irei falar sobre educação e desigualdade na perspectiva do pensador Giddens, onde desigualdade educacional é quando as pessoas têm diferentes níveis de acesso e qualidades de educação, geralmente por causa de problemas sociais maiores, como a pobreza e a falta de oportunidades. Em vez de ajudar a resolver esses problemas, a educação muitas vezes acaba repetindo essas desigualdades. Quem já tem mais recursos consegue uma educação melhor, enquanto quem tem menos continua com menos oportunidades. É o que podemos ser retratado nesta imagem, onde o filho diz para o pai: Pai, eu quero morar naquele mundo. Então aí nós vemos a discrepância que é uma sociedade desigual, onde o filho está junto com seu pai em um lixão, né? Em um local com nenhum tipo de higiene, nenhum tipo de acesso à saúde. Podemos ver que ele está apenas com um abrigozinho, uma casazinha. Enquanto do outro lado nós estamos vendo prédios, edifícios. Então aí relata tanto o mundo pobre, né, da pobreza, da miséria, do sofrimento, e do outro lado nós vemos o mundo rico, o mundo de oportunidades, onde as pessoas têm um poder aquisitivo melhor. A escola como reprodutora de desigualdade social. Embora a escola seja vista como um lugar onde todos têm a mesma chance de aprender e se desenvolver, muitas vezes ela acaba reproduzindo as desigualdades sociais. Isso significa que, em vez de ajudar a corrigir as injustiças da sociedade, a escola pode manter essas diferenças, favorecendo aqueles que já têm mais recursos e oportunidades. Assim, a ideia de igualdade na escola nem sempre se concretiza na prática, pois muitos alunos ainda enfrentam barreiras baseadas em sua origem social, econômica ou racial. Aí podemos ver essas duas imagens. Uma reflete em um lado que os educando, né, os alunos têm acessibilidade somente ao livro didático, e o outro lado em que o aluno, além de ter acessibilidade ao livro didático, também tem acessibilidade ao meio tecnológico, né, ao computador, à internet, então tem mais oportunidades. A reprodução cultural, segundo Bourdieu, o papel da família e do meio social. Pierre Bourdieu estudou como a reprodução cultural funciona, ou seja, como as tradições e práticas de uma cultura são passadas de uma geração para outra. Ele introduziu o conceito de capital cultural, que são as habilidades, conhecimentos e comportamentos que as pessoas aprendem através da socialização. Essas habilidades, como a maneira de falar, preferências e modos de agir, são influenciadas pela família e pelo ambiente social em que a pessoa cresce. Ao longo do tempo, essas disposições
se tornam parte da identidade do indivíduo, refletindo seu contexto social e familiar. Portanto, o que sabemos e como nos comportamos está fun profundamente enraizado em nossa cultura e experiência de vida. Verdade o que Bourdieu fala, né. Podemos ver aí nessa imagem. Olha como está a situação dessa criança. E do outro lado, a criança que está em frente ao computador. Então isso reflete em tudo o que fazemos, né, na maneira como nós nos comportamos na sociedade, na maneira em que falamos, no contexto em que a gente vive como cidadãos. Aí nós temos Bourdieu está falando sobre como que a família, né, mostra como é esse ato de educação. Então, no momento que a gente vê em nossa sala de aula um aluno que não se comporta, que não tem comportamentos, que é indisciplinado, logo percebemos que esse aluno vem de uma família desestruturada, de uma família que não tem muita acessibilidade, que não tem muito conhecimento. Aí vemos a discrepância entre a desigualdade social e o professor deve ser, neste momento, o mediador, o salvador da vida daquele aluno, transformando para que ele possa ser um indivíduo na sociedade, um cidadão de bem, um cidadão moldado. A escola e o capital cultural. O papel da escola é importante na reprodução do capital cultural, pois ela frequentemente valoriza as habilidades e conhecimentos das classes dominantes, ou seja, aquele que já tem vantagem, isso significa que os alunos que já possuem recursos naturais ou culturais, como uma boa formação familiar e um certo jeito de falar, recebem mais apoio e oportunidades. O sistema educacional tende a avaliar e recompensar essas práticas culturais, o que favorece os alunos das classes mais privilegiadas. Portanto, a escola pode acabar reforçando as desigualdades sociais, pois as práticas que ela valoriza são mais facilmente acessíveis a quem já está em uma posição social mais alta. Aqui podemos nos lembrar de Marx, quando ele fala que a classe dominante, a burguesia, era a classe que se tinha poder aquisitivo, era a classe que dominava e que tinha acesso à educação de qualidade, enquanto o proletariado não tinha acesso a nenhuma educação e vivia apenas como produtor de mão de obra. Percebemos que esse contexto, que já era tido anteriormente pelos sociólogos e filósofos, ainda tem ainda na nossa realidade. A nossa realidade ainda não mudou totalmente, pois percebemos ainda essa desigualdade social no nosso meio social, desigualdade de raça, de etnia, desigualdade religiosa e até mesmo desigualdades econômicas. As considerações finais. O capital cultural ajuda a entender como a educação pode tanto manter as desigualdades sociais quanto mudar essa situação. Para criar um sistema educacional mais justo, é importante reconhecer e valorizar as diferentes experiências e conhecimentos que cada aluno traz. Isso significa que as práticas pedagógicas devem ser adaptadas para serem inclusivas e respeitarem a diversidade dos alunos, para que todos tenham uma chance igual de aprender e se desenvolver. Isto é verdade, né? Para termos uma educação de qualidade e uma educação de igualdade, precisamos olhar para o contexto social dos nossos alunos,
de onde eles vieram, quem são seus pais, quem são o seu contexto familiar, quem é o seu contexto social, para que assim possamos mudar, né, a realidade desse aluno. A educação, como eu disse, Durkheim, a educação é um processo de socialização constante do indivíduo, que tem por finalidade fazer dele um ser verdadeiramente humano, um ser novo, assegurando simultaneamente e em consequência entre os cidadãos uma comunhão de ideias e de sentimentos, sem os quais qualquer sociedade é impossível. Então, precisamos, né, moldar esse ambiente escolar, esse ambiente educativo, para que nossos alunos possam ter uma educação de qualidade, uma educação de esta é a minha apresentação. Aqui estão algumas referências referente a Giddens e às imagens presente na apresentação. O meu muito obrigado a todos e até a nossa próxima gravação.